Queridos pais do Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo a mais esta aula. E agora, de fato, nós vamos dar início à nossa jornada teológica aqui na nossa plataforma de estudos. E para nós iniciarmos, nós vamos começar falando sobre classificações teológicas. Dentro da teologia, existem muitas classificações, por conta que a teologia ela não está envolvida somente Deus, mas sim homens, religião, e por conta disso há algumas diversas classificações. Dentre elas, eu quero apontar 5 principais classificações que vai te ajudar em uma melhor compreensão das Sagradas Escrituras, ok? Antes de nós iniciarmos, eu queria falar para você rapidamente de 3 abismos que nós temos dentro da Bíblia. Na verdade, não é dentro da Bíblia, mas sim em tempos. Como assim? Existem alguns abismos. O primeiro abismo é o abismo linguístico. O segundo abismo é o abismo geográfico. E o terceiro abismo é o abismo cultural. Pastor, por quê? A Bíblia ela foi escrita em um tempo diferente, em uma cultura diferente e com linguagem diferente. A Bíblia foi escrita a princípio em 3 idiomas: hebraico, aramaico e grego. Ponto. Às vezes a mesma palavra que nós utilizamos no nosso português aqui, dentro do hebraico ela tem um sentido totalmente diferente. Quer ver? Vou te dar um exemplo. Gênesis capítulo de número 6, a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem, ok? Em Números capítulo 23, a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Ora, se uma pessoa cética ler essa passagem da Bíblia, vai dizer, olha, a Bíblia tem contradições. A Bíblia se contradiz, há erros. Porém, nós devemos entender que em nossa cultura, em nosso idioma, o arrepender-se existe uma única coisa, que é voltar atrás. Porém, na língua hebraica, a qual se encontra o livro de Gênesis e Números, a palavra arrepender-se, ela tem 2 sentidos. Dentro do hebraico existem 2 tipos de arrependimento: o arrependimento divino e o arrependimento humano. Se você ler Gênesis capítulo 6, verso 6, você vai ver que a palavra arrependeu-se ali é nahan. Essa palavra nahan é algo de tristeza, um sentimento de pesar, um sentimento de tristeza divino. Dentro da Bíblia, nós vamos ver muitas passagens com um fator chamado antropopatismo. E o que é o antropopatismo? O antropopatismo é atribuir um sentimento humano a Deus. Pois bem, nós sabemos então que em Gênesis 6,6, a palavra hebraica arrependeu-se ali é nahan. Nahan é um sentimento de tristeza, pesar. Porém, em Números 23:19, o arrepender-se ali, o arrependeu, é shuv. A palavra hebraica que está dentro da palavra arrependeu-se ali, ou arrepender, é shuv. E esse arrependimento é voltar atrás. É voltar atrás. Então, existem 2 tipos de arrependimentos. Quando envolve, sim, Deus e quando não envolve Deus. E sabendo disso, nós devemos entender que existe um segundo abismo, que é o abismo cultural. Por exemplo, Jesus uma certa vez utilizou a parábola do semeador. Por que Jesus utilizou a semente? Por conta da Palestina. Era rica em agricultura. Então, ele estava falando em uma linguagem que o povo iria entender e compreender. Existe o abismo geográfico, que é muito diferente dos nossos atuais aqui no Brasil. Então, a cultura muda. Se você for nos Estados Unidos, a cultura é uma.
Na África, a cultura é outra. No Brasil, é totalmente diferente. Existem muitas outras coisas que nós precisamos entender, compreender. Dito isso, nós entramos na primeira classificação da teologia, que é a teologia exegética. E o que é a teologia exegética? O próprio nome já diz, exegese. Exegese é o que nós utilizamos para entender, compreender e interpretar as Sagradas Escrituras. Existem dois, a hermenêutica, que vem de Hermes, e a exegese, que é retirar do texto aquilo que o texto diz. Existem dois tipos desse nome, a exegese e a eisegese. A exegese é eu colocar uma visão minha no texto a fim de que forcei o texto a dizer aquilo que ele não diz. Isso é uma exegese. A exegese ou exegese é aquilo que eu retiro do texto que realmente ele está falando. É basicamente isso. Então, a teologia exegética nos permite analisar e interpretar a Bíblia de uma maneira mais a fundo. Ok? Eu vou te dar um exemplo, logo aí nessa parte aí, você está vendo um PDF, eu vou te dar um exemplo aqui a respeito de João 3,16. Quando você lê João 3,16, você vê, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vamos analisar o texto grego? Ok? Isso daqui é uma exegese. Exegese é analisar a partir das línguas originais também, além do contexto histórico, cultural e geográfico, ok? Vamos lá então. A palavra amou ali, ela é traduzida no grego como ágape ou agapsen. Esse ágape é um amor incondicional. Logo, nós entendemos que amor não é um sentimento. Amor é ações, porque Deus amou o mundo que deu. Logo, eu entendo que pelo amor ser uma ação, esse amor é incondicional, ou seja, é um amor altruísta. É diferente de outros amores que existem dentro da Bíblia. Por exemplo, existe o amor eros, o amor ágape, o amor philos e o amor strong. Cada um desses amores eles têm um tipo de apontamento. No caso aqui, em João 3,16, o ágape ou ágapsen, que é amou, é um amor incondicional. Quando você analisa uma palavra na sua originalidade, você vai ver que todo o bojo do texto muda e você consegue extrair de uma maneira grande. Por exemplo, vou te dar um exemplo muito claro aqui. A Bíblia diz assim, e Deus cria o mal. Mas se Deus cria o mal, ele é o autor do mal? Não. Quando a Bíblia diz que Deus cria o mal, não é um mal moral, é a consequência de um pecado. A palavra hebraica, ali dentro do texto que Isaías fala, é uma palavra que volta a uma consequência, ok? Então, não é a questão que ele cria, mas é uma consequência. Isso é uma exegese. Por exemplo, quando nós analisamos o contexto. João 3, ele faz parte de uma conversa de Jesus com Nicodemos. Nós temos também a parte de estudar as referências culturais. Por exemplo, a expressão filho de Deus era a ideia de sacrifício por amor, eram fundamentais para a compreensão do Messias. Por isso que muitas vezes, quando Jesus era chamado de filho de Deus, o povo ficava irado e bravo com Jesus, porque eles não acreditavam que Jesus era o filho de Deus. Então, eles tinham essa dificuldade de entender. E muitas vezes é utilizado. Isso no século I, né, no judaísmo. E segundo, é comparar outros textos. Quando você pega um texto que tem em paralelo outros 2 ou 3, aquilo ali te reforça mais. Igual, por exemplo, Romanos, capítulo 5, verso 8, ele é paralelo com João 3,16. Então, nós vemos que são textos que são paralelos. Isso é a teologia exegética. É você analisar o texto a partir das suas línguas originais, do seu contexto histórico, cultural, geográfico, que vai ali te trazer uma gama de argumentos para que você venha ministrar ao coração das pessoas. É basicamente isso.
Na próxima aula nós vamos falar sobre a teologia histórica, tá bom? Deus abençoe e vamos para a próxima aula.